Olá, meu nome é Viviane, aqui do canal Vivi Atelier, e hoje nós vamos costurar esta nécessaire tamanho grande. Se vocês olharem aqui no canal, nos vídeos anteriores, eu postei um vídeo com a tamanho pequeno e com a tamanho médio. Faltava eu passar para vocês as medidas de uma tamanho G para vocês fazerem um conjunto. Eu utilizei os tecidos da Eve e Eva Tecidos, essas duas estampas vocês encontram lá no site e podem utilizar o meu cupom de desconto para compras. Eu vou deixar todas as informações aqui na descrição do vídeo, para quem quiser visitar, acessar e quiser comprar os mesmos tecidos. Espero que vocês gostem desse vídeo, já curtam ele agora para me ajudar e vamos para o nosso passo a passo. Para fazer esta nécessaire, vocês vão construir um molde, é bem simples, é um retângulo no tamanho de 24 centímetros de altura por 27 de largura. As caixinhas de leite são de 3,5 centímetros. Ela ficou uma nécessaire bem alta. Se vocês quiserem baixar um pouquinho a altura dela, vocês façam aqui a caixinha de leite de 4 centímetros. Ela vai ficar um pouquinho mais baixa que esta aqui. Depois que vocês fizeram o molde, vocês vão preparar os materiais. Eu cortei 2 tecidinhos para o forro no tamanho do molde, 24 por 27, as caixinhas de leite de 3,5 centímetros. Esses tecidinhos que eu estou utilizando aqui é tricoline, 100% algodão e também são estampas que vocês encontram lá no site da Eve e Eva Tecidos. Então, eu tenho aqui 2 tecidinhos para o forro, já tem a parte das costas e a parte da frente pronta também. Estruturei o tecido numa manta R2, fiz esse trabalho de matelacê, eu corto sempre a manta e o tecido um pouquinho maior, depois que eu faço esse trabalho, eu refilo deixando no tamanho do molde, 24 por 27 e aqui 3,5 centímetros. Então, já tem a parte das costas, a parte da frente, centralizei a minha etiqueta, coloquei 6 centímetros aqui para baixo e fiz uma costurinha. Essa é uma nécessaire básica, bem simples de fazer. Se vocês prepararem várias juntas, num dia vocês conseguem costurar muitas também. Aqui eu cortei um pedacinho de zíper, um pouquinho maior que essa nécessaire, para ficar mais fácil depois de colocar o cursor. Então, nós vamos separar esse zíper. Eu vou colocar direito com direito, essa parte mais alta aqui dos dentes é virada para baixo. Vou alinhar e fazer uma costurinha aqui na base. Eu sempre dou uma leve esticada no zíper para o acabamento ficar bonito, não ficar com aquele aspecto ondulado que fica às vezes quando a gente desvira. Não pode esticar muito e também não pode deixar ele totalmente solto assim. Tem que dar uma leve esticadinha para ficar bonito. Aqui na parte das costas também, vou alinhar, fazer uma costurinha. Depois eu vou vir com o forro, colocar direito com direito, fazer uma costurinha aqui e fazer outra costurinha aqui também. Depois eu vou virar esse forrinho lá para trás e fazer uma costurinha de pesponto aqui nessa borda. Vou preparar a alça. Eu já cortei um pedacinho de tecido no tamanho de 6 por 30 centímetros. Dobrei ao meio, dobrei as duas bordas ao meio e dobrei de novo. Agora, eu vou fazer uma costurinha de pesponto nessa borda e aqui nessa borda também. Fiz uma costurinha nas bordas da alça e já uni as duas pontas e fiz uma costurinha de segurança aqui. Prendi o forro, prendi o zíper, virei esse forrinho lá para trás e fiz uma costurinha de pesponto aqui nessa borda. Agora, nós vamos pegar essa alça e vou colocar ela aqui do lado esquerdo da parte da frente. Depois eu vou fechar, colocar o cursor fechando também pro lado esquerdo. Então, aqui eu vou separar do forro e vou prender somente na parte da manta. Fazer uma costurinha de segurança aqui também. Agora, eu vou colocar um alfinete aqui só para manter ela reta e não correr o risco dela entortar na hora de fechar. Agora, nós vamos colocar o cursor.
Para ficar mais fácil de colocar, eu vou cortar a pontinha dos dentes aqui do zíper. Estou utilizando o zíper número 5, ele é maior, então é mais fácil de colocar o cursor. Zíperes e cursores vocês encontram na JJ Fivelas, que nós também temos cupom de desconto para comprar no site. As informações vão estar aqui na descrição desse vídeo. Coloquei o cursor, tem que ficar bem alinhada essas duas bordas, não pode ficar uma mais alta que a outra, tem que ficar certinho. Se ficou certinho, fecha. E agora nós vamos colocar o cursor de novo para deixar no meio da peça e depois a gente desvirar. Cuida para o acabamento ficar igual dos dois lados do zíper, não ficar um mais ondulado que o outro, então tem que colocar certinho aqui. Ó, quando fica ondulado, não fica bonito. Então, tem que ficar os dois lados iguais. Tem que acertar aqui até ficar os dois lados iguais, ó. Ficou igual? Ainda não. Deixa eu puxar um pouquinho mais. Vamos ver se agora vai ficar alinhado. É difícil a gente deixar os dois lados iguais aqui. Sempre tem que cuidar isso. A gente deixa um mais alto e outro mais baixo, não fecha legal. Não é de primeira, às vezes, que a gente acerta. Ó, ficou igual os dois lados, eu vou deixar aqui no meio da peça. Agora, eu vou unir parte da manta com parte da manta e a parte do forro com a parte do forro. Agora, eu vou fechar aqui embaixo, vou fechar as laterais e aqui no forro eu vou fechar uma pontinha, iniciar e finalizar com retrocesso, aqui também, e deixar um espaço aqui de 4 dedos para desvirar. Quem estiver costurando na máquina doméstica não precisa passar a costura aqui em cima do zíper. Pode trazer essa costura até a pontinha, onde está iniciando os dentinhos do zíper. Aqui vocês podem sentir com o dedo, essa parte mais dura. Finaliza aqui com retrocesso e começa essa costurinha a partir daqui. Então, eu vou fechar toda ela. Fechei todas as laterais da necessaire. Eu vou cortar um pouquinho o excesso do zíper, mas não vou cortar todo, porque eu não passei a costura em cima dos dentinhos, então pode abrir. Eu gosto de deixar essa pontinha sobrando. Podemos queimar aqui as bordas, porque o zíper desfia. E agora eu vou fechar essas 4 caixinhas de leite. É só unir costura com costura e fechar todas. Fechei as 4 caixinhas de leite. Agora, eu vou colocar a mão aqui por dentro do forro, vou abrir o zíper, vou tirar aquele alfinete que eu coloquei na alça para não machucar. Podemos conferir se as costuras ficaram alinhadas aqui. Se não ficou, vocês podem desmanchar e fazer de novo. Dá para conferir aqui da parte principal também, se ficou tudo certinho. Aqui no acabamento tem que ficar uma cruz certinha. Ó, ficou tudo certinho. Agora, eu vou costurar o forro na parte principal. É opcional, não precisa vocês costurarem. Ele fica mais bonito, parece, quando tá preso embaixo, porque aí não fica subindo cada vez que a gente mexe, que tira algum produto. Então, está assim, eu só vou pegar a lateral do forro e vou trazer até a lateral da parte principal. E fazer uma costurinha de pesponto aqui de segurança, só para prender.
Agora, aqui do outro lado também. Aqui está o forro. Vou arrumar direitinho aqui. Vou trazer até a parte principal. E vou fazer uma costurinha. Ó, fiz a costurinha, prendi o forro, agora a gente vai colocar a mão aqui por dentro, eu já tinha aberto o zíper, e vamos começar a puxar. Puxa uma ponta e vai desvirando. Desvira devagarinho para não rasgar o forro. Deixa eu pegar aqui do outro lado. Ó, vou colocar a mão aqui na pontinha dessa parte principal para puxar toda ela. E fica mais fácil de desvirar. E aqui eu vi que ficou uma costurinha virada aqui do forro, ó. Eu prendi o lado do forro virado. Por isso que ficou retorcida aqui, eu não tava conseguindo puxar essa pontinha aqui que tava pra dentro. Eu vou ter que desmanchar essa costurinha que eu fiz, só do lado do forro, pra me poder acertar. Todo mundo erra, vocês viram? Tô cansada de costurar essas necessaires aqui, mas o forrinho eu costurei virado. Vou desmanchar essa costurinha aqui pra prender certinho, tá? Agora sim, costurei certinho. Eu tinha costurado um lado do forro torcido, por isso que ficou errado a hora que eu desvirei. Agora, nós vamos dobrar essa borda do tecido pra dentro e vou fazer uma costurinha pra fechar essa abertura. Arruma direitinho. Façam essa costurinha com uma linha da cor do tecido pra ficar mais bonito. Se vocês quiserem, também dá pra fechar com pontos invisíveis. Só que o ponto invisível, ele demora mais, então eu prefiro fechar aqui na máquina. Agora, eu vou passar ela. Eu passo ela com ferro morno, passo com ela aberta, deixo ela aberta assim, coloco a mão aqui embaixo, por dentro, e vou passando devagarinho até esquentar o tecido, e depois eu vou vincando essas dobrinhas aqui pra ficar no formato certo. Então, eu vou passar ela e venho mostrar o resultado final pra vocês. Passei a minha peça e ela já está pronta. Aqui no cursor eu coloquei umas miçangas com fio encerado. É uma necessaire útil, bem prática, vocês ainda podem fazer para vender no Natal. É bem espaçosa. Visitem o site da Eve e Eva Tecidos para vocês conhecerem todas essas coleções. E não esqueçam de utilizar o meu cupom de desconto para compras. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilhem esse link para me ajudar na divulgação. Um beijinho para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!